Tudo ok, grande Filipa. Não falhas tu. Então vamos lá começar isto. Entretanto a malta também vai chegando. Olha, a Sofia já está a conseguir escrever aqui no chat. Hein? Conseguiste. Então, maltinha, vamos começando. Então, aula 44. Estamos quase a fazer 52 aulas. Quase, faltam 8, mas vá. Faltam 8 semanas para estarmos a fazer isto há um ano. Então, o objetivo da aula de hoje é falarmos qual é que é a diferença entre proteínas, aminoácidos, BCAAs e glutamina, proteína whey. A ideia aqui é esclarecer aqui um bocadinho estes conceitos todos, porque eu vejo muita gente com muitas dúvidas sobre aqui estes temas, o que é proteína, o que são aminoácidos, devo ou não tomar BCAAs, a glutamina é fixe ou não é, então a ideia é falarmos aqui um bocadinho sobre isto na aula de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o João, sou online coach, eu trabalho aqui com a minha página do Instagram, que é a página Gym Tips, desde 2019, mais precisamente, eu salvo erro, foi em maio de 2019, portanto ainda foi antes do Covid. O Covid depois começou em março de 2020, salvo erro. Já foi há 5 anos, isto passa no instante. Entretanto, eu licenciei-me em 2007 na Faculdade de Motricidade Humana, onde o José Mourinho tirou também o curso dele de treinador. Entretanto, nesta página de Gym Tips comecei a fazer acompanhamentos online, a ajudar pessoas a transformar não só o seu físico, mas também o seu mindset. Tenho aqui alguns exemplos, algumas transformações que foram acontecendo durante este percurso. Alguns deles ainda estão a trabalhar comigo, outros já estão de forma autónoma e eu fico mesmo super feliz quando vejo alguns destes meus antigos alunos a continuar a publicar coisas sobre treino, a publicar coisas sobre dieta. É sinal que o mindset deles mudou um bocadito e conseguiram de alguma forma manter a sua consistência no treino, e o meu objetivo passa muito por aí também com o acompanhamento, é ajudar as pessoas a mudar o seu mindset e com isso conseguirem transformações não só físicas, mas também a nível de saúde e a nível de autoestima, que para mim acaba por ser a coisa mais importante. Ora, hoje é a aula 44, temos 43 aulas para trás gravadas. Das 43 eu peguei em 20 que falam especificamente sobre emagrecer e criei aqui um videobook. Este videobook custa apenas 7 euros, portanto eu acredito que estas 20 aulas que estão aqui, mais estas 4 de bónus, são aulas que têm todo o conhecimento que tu vais precisar para conseguir de forma autónoma emagrecer. Portanto, se o teu problema for falta de saberes o que é que tens que fazer, falta de perceberes como é que podes ser mais eficiente ou não dentro daquilo que são as tuas rotinas, eu aconselho vivamente a comprar este videobook. São apenas 7 euros, é um investimento super reduzido para a quantidade de conteúdo que está aqui. São mais de 15 horas de conteúdo, mais as 4 de bónus, portanto são mais de 20 horas de conteúdo que estão aqui, que eu tenho a certeza absoluta que te vão ajudar. E é um conteúdo didático, explicado tal e qual como eu vou fazer com a aula de hoje. O objetivo é mesmo tentar esmiuçar as coisas, falar numa linguagem que todos percebam, e se não perceberem, no final da aula temos aqui uns minutinhos reservados para a gente tirar aí algumas dúvidas. Então, se quiseres depois adquirir o videobook, basta mandares-me mensagem no final da aula. Quer dizer, podes mandar já, eu depois só te vou responder no final da aula. Objetivos da aula de hoje, que é para isso que nós estamos cá. Então, distinguir a diferença entre proteína, whey, aminoácidos, BCAAs e glutamina. Perceber o que é essencial ou o que é importante e o que é puro marketing, tá? Porque eu sou patrocinado, digamos assim, pela Prozis, tenho um cupom de descontos na Prozis, mas eu reservo-me o direito de dizer o que é importante ser dito. E a verdade é que há muitos suplementos que são puro marketing. Muitos deles não servem para nada, alguns servem para alguma coisa caso tu tenhas algum déficit alimentar, e outros são interessantes do ponto de vista de performance. Tá? Hoje nós vamos falar naqueles específicos para ganhos de massa muscular. Depois, perceber quais são as necessidades reais de proteína diária e como escolher o suplemento certo para ti, caso seja necessário, porque pode não ser. Tá? Então, em primeiro lugar, o que é proteína? Proteína em si. Proteína é um macronutriente essencial. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que o consumir, seja através da dieta, seja através da suplementação. O nosso corpo não consegue produzir proteínas por si só, digamos assim. Tá? Então nós precisamos de consumir este macronutriente. E ele é formado por uma cadeia de aminoácidos. Imaginem, sei lá, aqui uma metáforazinha. Peças do Lego.
Imaginem que vocês têm aquelas pecinhas pequeninas de Lego, vão montando pecinha sobre pecinha. Quando nós temos várias pecinhas montadas umas nas outras, isso passa a ser uma proteína. Ou seja, cada pecinha é um aminoácido, quando várias pecinhas se juntam, começam a ter o nome de proteína. E depois há vários tipos de proteínas. Umas têm umas determinadas funções, outras têm outras. Então, as grandes funções, as principais funções da proteína é a construção de massa muscular. Depois, produção de enzimas e hormonas. Há determinadas hormonas que são constituídas por proteínas, como é o caso da insulina, por exemplo, que é a hormona se calhar mais conhecida, ou a hormona do crescimento. E algumas enzimas também são constituídas por proteínas. Depois, estrutura celular, também há algumas, principalmente está-me a faltar agora o termo, a parte de fora das células acaba por ser constituída também por algumas proteínas, ajuda no sistema imunitário e em algumas funções metabólicas, portanto a proteína também é super importante para todos estes sistemas e a reparação de outros tipos de tecido que não sejam só aqui a construção de massa muscular. Tudo o que é unhas, cabelos, a nossa pele é constituída por proteínas. Então, isto aqui mais para as senhoras, muitas das senhoras costumam de gastar rios de dinheiro em cremes, aqueles cremezinhos todos bonitos para hidratar a pele, e esquecem-se das coisas mais importantes, que é hidratação e ter uma boa qualidade nutricional. Porque se vocês não beberem água e se vocês não tiverem um bom consumo de proteínas, que são as proteínas responsáveis pela regeneração da pele, digamos assim, ou pela reparação dos tecidos da pele, por muito creme que vocês metam, vocês não vão ter resultados. Então, às vezes vale muito mais nós investirmos numa boa qualidade nutricional e em hidratarmos bem do que estar a gastar dinheiro com cremes. Mas pronto, isto é só a minha opinião. Não sei se está aqui alguém depois da parte dos cremes que depois possa ter uma opinião diferente da minha. Mas nós temos que fazer sempre cumprir as bases. E as bases passa por dormirmos bem, comermos bem, hidratarmos bem e treinarmos bem, porque o treino também ajuda a ter uma boa qualidade de pele. E depois, último e não menos importante, tem um grande papel na saciedade. A proteína é o macronutriente mais saciante do nosso corpo. Além disso, é aquele que faz com que o nosso corpo gaste mais calorias para fazer a digestão daqueles nutrientes. Então, por isso é que a proteína é tão importante num processo de emagrecimento. A proteína tem aqui 3 papéis fundamentais num bom processo de emagrecimento. É saciante, ajuda-nos a manter a massa muscular e aumenta um bocadinho o nosso gasto calórico através de um aumento do metabolismo, porque nós perdemos ou gastamos mais calorias na digestão. Então a proteína acaba por ser super importante, é o macronutriente se calhar mais importante para nós termos um sucesso no processo de emagrecimento. Tá? Então, a proteína é um macronutriente indispensável, portanto, ele é essencial ao nosso corpo, mas isso não quer dizer que nós tenhamos que ser obrigados a suplementar com proteína. Então, proteína é o macronutriente, ok? Pessoal, não confundam proteína com suplemento de proteína. O suplemento de proteína é outra coisa. Existem vários tipos de suplementos de proteína, a gente vai falar deles já a seguir. Mas proteína em si é o macronutriente. Tá? É o macronutriente que é essencial, que pode vir através da alimentação ou através dos suplementos. Eu fiz-vos uma perguntinha na comunidade sobre se vocês tinham ou não noção das quantidades de proteína que consumiam e, por meu espanto, a maior parte das pessoas respondeu que sim, que controla regularmente a quantidade de proteína que consome. 16 pessoas, portanto é quase metade, ou 11, 12... Foi um bocadinho menos de metade das pessoas que responderam que sim. Muitas responderam também que não fazem ideia. Não fazem ideia da quantidade de proteína que consomem. E algumas dizem que sabem mais ou menos que conseguem controlar as suas quantidades consumidas, mas apesar de não fazer contagens. E há umas que não têm sequer certeza do que é que estão a fazer. Então é super importante nós termos uma mínima noção se estamos ou não a consumir as proteínas que nós precisamos. No final, mais perto no final da aula, já vamos falar também das necessidades proteicas que nós temos. Então, quais são os alimentos que são ricos em proteínas completas? O que é uma proteína completa? Uma proteína completa é uma proteína que tem todos os aminoácidos essenciais. Nós já vamos falar dos aminoácidos a seguir. Existem vários tipos de aminoácidos, os essenciais e os não essenciais.
Os essenciais são aqueles que nós temos que ir buscar através da dieta ou através da suplementação. Os não essenciais, o nosso corpo consegue produzi-los através da destruição de alguns aminoácidos que já existem naqueles aminoácidos não essenciais. Então, uma proteína completa é uma proteína que tem os vários aminoácidos essenciais. Nós já vamos a seguir ver que são 9, nós a seguir já vamos ver a diferença entre eles. Então, os alimentos, os únicos alimentos, digamos assim, que são que têm como constituição proteínas completas é a carne, o peixe, os ovos, os produtos lácteos e a soja. Não há mais nenhum alimento na natureza que tenha os 9 aminoácidos essenciais. Ok? Portanto, quando nós, e aqui entra aqui um dos problemas da malta que faz dieta vegan. Só a soja é que é vegan. Então, nós temos aqui um problema quando consumimos apenas proteínas de origem vegetal. A maior parte das proteínas vegetais não são completas. Então nós temos que ter algum tipo de cuidado para consumir alimentos que têm proteínas, alimentos vegetais que têm proteínas, com outros alimentos vegetais que também têm proteínas, que, por exemplo, aqui neste alimento, por exemplo, dos 9 há 8 essenciais, neste alimento dos 9 há 6 essenciais, mas o essencial que falta aqui está neste alimento. Então nós juntamos os dois na mesma refeição e ficamos com uma refeição com aminoácidos completos, ou seja, os 9 aminoácidos essenciais, mas precisamos de 2 alimentos que se complementam. Então é super importante quem faz dieta vegan ter esse tipo de cuidados. Para quem faz uma dieta normal, digamos assim, carnes, peixes, ovos e laticínios devem ser as fontes de proteína primárias que devemos escolher para a nossa dieta. Não quer dizer que a gente não possa comer outro tipo de alimentos ricos em proteína, como os feijões, por exemplo. Os feijões, tudo o que é leguminosas tem alguma proteína, mas eles nunca vão ser proteínas completas, está bem? Então é essencial que a gente complemente sempre com algum outro tipo de alimentos para ter os tais 9 aminoácidos essenciais em cada uma das refeições que nós queremos que tenham proteína nas quantidades certas. Então, não é preciso que nós tenhamos que fazer um suplemento de proteína se nós tivermos uma dieta equilibrada. Ou seja, nós conseguimos ir buscar todos estes aminoácidos que precisamos, todos estes essenciais, na carne, no peixe, nos ovos, no laticínio e na soja. Tá? Então, não há necessidade de suplementação caso a dieta esteja a ser equilibrada e esteja a ser feita de forma a bater aqui todos, ou principalmente estes alimentos. Então, basicamente são estes os alimentos que são ricos em proteínas essenciais. Falta aqui a soja, que é o único de origem vegetal que não temos aqui na nossa foto. Então, o que são aminoácidos? Aminoácidos são então as tais pecinhas que todas juntas fazem uma proteína. Desses aminoácidos, existem 9 que são essenciais, ou seja, o nosso corpo não os consegue produzir, e 11 são essenciais. E, essencialmente, existem mais do que 20 aminoácidos, ok? Mas vá, os principais para o nosso corpo. Um aminoácido não essencial é o quê? É um aminoácido que o nosso corpo consegue produzir, ou consegue sintetizar, através de um outro aminoácido. Ou seja, vamos imaginar que a gente tem o aminoácido A em excesso no nosso corpo, e temos o aminoácido B em déficit. Se esse aminoácido B for essencial, nós não conseguimos transformar o A no B. Mas se o B for não essencial, nós conseguimos transformar o A no B. Por isso é que é importante nós consumirmos os alimentos de proteínas completas, que falámos há pouco, porque esses alimentos têm os 9 essenciais que têm que vir ou da dieta ou da suplementação. Porque estes 11 não essenciais, mal ou bem se nós não os consumirmos, mas se consumirmos a proteína na quantidade certa diária, o corpo consegue transformar o excesso dessa proteína diária nesses aminoácidos que são produzidos pelo corpo, ou que podem ser sintetizados pelo corpo. Tá? Então, se a tua dieta tem uma proteína completa, já estás a consumir todos os aminoácidos essenciais que precisas. Lá está, carnes, peixes, ovos, produtos lácteos e soja. Aí já tu tens a certeza absoluta que os aminoácidos essenciais já estás a consumir. Porquê é que isto é importante? Porque a seguir a gente já vai falar sobre os tais suplementos ricos em proteínas, para vocês verem que se calhar muitos de vocês estão a gastar dinheiro à toa com coisas que não fazem muito sentido, mas a gente já lá vai. Então, Protein Whey.
Acho que este, se calhar, é dos mais conhecidos. O que é a proteína whey? Proteína whey é a proteína do soro de leite. Ou seja, quando fazemos queijo, quando há aquela produção do queijo, por exemplo, o queijo é feito, sobra aquele líquido todo. Naquele líquido todo existe muita proteína. Antigamente esse líquido mandava-se fora. Hoje em dia o que se faz é, pega-se nesse líquido, faz processos de filtragem atrás de processos de filtragem e consegue-se aproveitar toda aquela proteína que estava nesse líquido. O que é que acontece? Um líquido que era lixo passou a ser um dos produtos mais valiosos da alimentação hoje em dia e dos mais caros, que é a proteína whey. E a proteína whey então provém desse líquido. É a filtragem desse líquido, retira-se a proteína e ficamos com a proteína whey. Existe proteína whey concentrada, que é o caso desta, e a proteína whey isolada, que vocês também já devem ter ouvido falar, proteína isolada. Existe também a hidrolisada, que é um outro tipo de proteína. Tá? Hoje não vamos falar aqui muito da diferença entre as duas, se bem que no final eu tenho um slidezinho para a gente ver aqui um bocadinho algumas diferenças. Mas basicamente a proteína isolada é uma proteína que tem menos lactose, ou, por outras palavras, tem mais enzimas que te permitem fazer uma melhor digestão da lactose, ou mesmo a retirada da lactose. Depende de proteína para proteína. Qual é a vantagem dela? Fica mais acessível para pessoas que têm mais dificuldades com a lactose, que sofrem mais problemas com a lactose, e além disso a sua absorção acaba por ser mais rápida. Se bem que a proteína concentrada também tem uma absorção rápida. Mas a isolada ainda é mais rápida, porque já está mais filtrada, tem os processos mais mecânicos da digestão mais feitos, então acaba por ser ainda mais rapidamente absorvida. Então, uma proteína whey vai ser uma proteína de rápida absorção. Quando falo rápida absorção, normalmente cerca de 20 minutos, e a proteína que se for consumida sozinha, porque se for consumida com outro tipo de alimentos, a absorção depois pode toda atrasar ou acelerar ainda mais, dependendo de quais são os alimentos que estão a ser consumidos com a proteína whey, mas normalmente qualquer tipo de junção que a gente faça de proteína whey com outro alimento atrasa um bocadinho a digestão dessa proteína whey. Se ela for consumida de forma isolada, em cerca de 20 minutos ela estará absorvida, mais ou menos. A isolada, mais ou menos 10, portanto é um bocadinho mais rápida. A outra vantagem é ela ser prática e eficiente. Porquê? Porque é uma proteína de alta qualidade nutricional, ou seja, aqueles tais aminoácidos essenciais, ela é rica nesse tipo de aminoácidos. E a gente no final da aula já vamos ver aí também alguns exemplos. Ela é ideal para quem tem dificuldades em atingir as suas quantidades diárias na comida. Ou seja, é uma forma simples e prática de nós colocarmos mais proteína na nossa dieta, quando temos dificuldades em consumir proteína com alimentos sólidos normais. Tá? Então pode ser uma boa estratégia para o fazer. Não é obrigatória, mas é uma opção. Tá? Não quer dizer que eu agora estou a tomar proteína whey, vou ter muito mais resultados. Depende. Se tu já estás a consumir a tua proteína normal, estás a acrescentar proteína whey, não vais ter mais resultados. No entanto, se tu estás com dificuldade em consumir a tua proteína diária e acrescentas proteína whey, aí com certeza que tu vais poder ter melhores resultados. Portanto, isto não é um milagre, nem é a solução milagrosa para seja o que for. Isto é uma opção, caso tu estejas a ter dificuldade em consumir as tuas proteínas diárias. BCAAs. Este é daqueles suplementos que, na minha opinião, são mais sobrevalorizados. Toda a gente, os BCAAs, e eles são muito bons para isto, são muito bons para aquilo, e depois custam se calhar 2 ou 3 vezes mais do que a proteína whey. O que é que são BCAAs? Os BCAAs são 3 dos 9 aminoácidos essenciais. 3 dos 9, ou seja, existem 9 essenciais, os BCAAs é a junção de 3. Esses 3 é a leucina, a isoleucina e a valina. São os 3 aminoácidos que se tem visto como os principais aminoácidos para a construção e manutenção de massa muscular. Portanto, eles são anabólicos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles são importantes para construir músculo e são anticatabólicos, ou seja, eles são importantes para manter a nossa massa muscular. Ok? E isto é verdade. Acontece que estes mesmos 3 aminoácidos essenciais também estão presentes na proteína whey, também estão presentes nos ovos, também estão presentes nos produtos lácteos, também estão presentes na carne, também estão presentes no peixe e também estão presentes na soja. Ou seja,
Eles, de facto, são super importantes para a construção e manutenção de massa muscular, mas eles também estão em todos esses outros alimentos e suplementos. Então, suplementar com BCAAs única e simplesmente porque eles são importantes para a construção de massa muscular, nós temos que perceber que eles estão naturalmente presentes nos outros alimentos ricos em proteína. Okay? Então, se já consomes a tua proteína, não precisas de BCAAs. E mesmo que tu não estejas a consumir a tua proteína diária, sai mais barato comprar a proteína whey do que BCAAs. E nós no final da aula já vamos olhar para os rótulos e ver as diferenças entre isto para vocês perceberem o que eu estou a dizer. Claro que os BCAAs vão ter mais quantidade de isoleucina, leucina e valina, que são os tais 3 aminoácidos. Mas nós precisamos essencialmente de bater também as quantidades. Não é só a quantidade de leucina, porque se nós só tivermos estes 3 aminoácidos, reparem, eles são só 3 dos 9. Os outros 6 aminoácidos essenciais vão estar aonde? Nós também temos que os consumir. E nos BCAAs nós não os vamos consumir. Tá? Então, muitos estudos mostram que o efeito BCAAs isolados é irrelevante. Porquê? Porque se nós já estamos a consumir esses mesmos 3 aminoácidos que estão presentes nos BCAAs, noutras refeições, porque consumimos carne, peixe, ovos, whatever, não faz sentido consumir BCAAs. Porque nós só estamos a aumentar a quantidade de leucina, isoleucina e valina, que pode nem ser necessária, e vai acontecer o que a eles? Vai ser transformada nos outros aminoácidos que nós temos em déficit no nosso organismo, nos tais não essenciais. Então nós estamos a pagar ouro para ter uma coisa que é super barata, que são os outros aminoácidos não essenciais. Entendem a ideia? Glutamina. Outro suplemento que muita gente toma e que será que vale a pena? O que é glutamina? Glutamina é um aminoácido não essencial. Ou seja, se nós estivermos em déficit de glutamina no nosso corpo, o nosso corpo consegue sintetizá-la através dos outros aminoácidos. Então, ela é não essencial. A glutamina é o aminoácido que está mais presente na massa muscular. Se nós fôssemos olhar para os nossos músculos e fôssemos partir as pecinhas de aminoácidos que os nossos músculos têm, nós, as pecinhas, a maioria das pecinhas do nosso músculo seriam glutamina. Tá? E por isso é que ela é tão falada no mundo do fitness, no mundo da musculação, porque a glutamina é o aminoácido que está mais presente na nossa massa muscular. Mas ele é um aminoácido não essencial. Então, nós para construirmos tecido muscular precisamos de glutamina. No entanto, essa glutamina já está presente nos peixes, nos ovos, nos produtos lácteos, na carne e na soja. Já está presente também na proteína whey. Não está presente nos BCAAs. E é um aminoácido não essencial. Ou seja, o nosso corpo consegue produzi-lo. Então será que vale mesmo a pena nós estarmos a pagar por glutamina? Tendo em conta que a glutamina ainda é mais cara do que a proteína whey? Sim, a proteína whey, que já tem glutamina e tem todos os outros 9 aminoácidos essenciais, é mais barata do que a glutamina sozinha. Então, o corpo já produz em quantidade suficiente. O corpo já consome em quantidade suficiente. Será mesmo necessário nós fazermos glutamina? Como suplemento, é quase que é insignificante. Tá? Diria mesmo, não faz diferença nenhuma. Em pessoas saudáveis. No entanto, pode ser interessante em casos clínicos. Há alguns estudos da glutamina com pessoas que têm problemas de digestão, que podem sentir melhorias. Há outros estudos a dizer que não é bem assim, mas pronto. Existe ali alguma validade científica a falar sobre algumas vantagens da glutamina em algumas situações pontuais. Mas não é para a maior parte das pessoas. Eu aqui meti atletas, devia ter posto pessoas comuns, pessoas normais, como nós. Estamos aqui a ver a aula. Então, a glutamina pode fazer sentido sim, mas é em casos clínicos. Para a maioria das pessoas, para 99% das pessoas, não haverá necessidade de fazer suplementação de glutamina. Se vocês não conseguirem bater as vossas metas de proteína, na alimentação, vale mais consumir proteína whey, porque já tem glutamina e já tem todos os outros aminoácidos. Tá? Então, quais são as nossas necessidades proteicas diárias? O que está recomendado para quem faz atividade física, tipo treino de força,
porque depois há vários tipos de atividade física. Há atividade física mais de cariz, mais cardiovascular, como os ciclistas, os maratonistas, os gajos que fazem remo, whatever. Quando a atividade física é pura e simplesmente cardiovascular, as necessidades nutricionais de proteína diárias são mais baixas. Tá? Estes são os valores recomendados para quem faz treino de força. Pode ser treino de musculação, powerlift, halterofilismo, calistenia, whatever. Treinos que exijam vencer resistências pesadas poucas vezes, ou seja, durante pouco tempo. São treinos intensos, mas de curta duração. Tipo, trabalhamos com séries de 30 segundos, 1 minuto. Ou seja, tudo o que são exercícios físicos de força, de produção de força, o que está recomendado é entre 1,6 gramas a 2,2 gramas de proteína. Sendo que, quando nós estamos a comer mais calorias do que aquilo que precisamos, ou seja, estamos numa fase em que o objetivo é pura e simplesmente focar na construção de músculo e estamos a dar mais energia ao corpo do que aquilo que ele precisa, os valores podem estar mais perto do 1,6. Quando nós estamos em déficits calóricos, ou seja, a comer menos calorias do que aquilo que precisamos, porque temos como objetivo principal perder gordura, esses valores devem estar mais próximos dos 2,2. Há estudos, inclusive, que falam que 3 gramas é melhor do que 2. Okay? Então, parece que quando nós estamos com déficits calóricos muito grandes, com atividades físicas muito grandes, temos níveis de gordura baixos e estamos a querer perder mais gordura ainda, quanto mais alta a proteína tiver, melhor. Tá bem? Pode ir até 3. Mas vá, para a maioria das pessoas nós podemos encaixar aqui entre 1,6 e 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Tá bem? Eu gosto de usar, assim para facilitar as contas para a maioria das pessoas, 2 gramas por quilo de peso corporal por dia. Ou seja, se eu tenho 60 kg, eu vou consumir 120 gramas de proteína por dia. Tá? Como? Divididos entre 3 a 6 refeições. Se eu gosto de fazer 3 refeições, o meu objetivo é 120, faço 40, 40, 40, por exemplo. Se eu faço 6 refeições, vou fazer 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, por exemplo. Ok? Então, porquê? Porque se nós consumimos toda a proteína que precisamos só numa altura do dia, essa proteína vai ser absorvida pelo nosso corpo, vai ser absorvida as calorias, vai ser absorvido os aminoácidos, vai ser absorvido tudo. Mas há o risco desses aminoácidos depois não serem usados para a tal construção do tecido muscular, porque entretanto a sua função de regeneração de tecidos pode ter tendência a oxidar e então acaba por não ter esse efeito prático. Na realidade nós consumimos as calorias, consumimos o nutriente, mas depois ele não foi usado para aquilo que nós queríamos, que era a construção do tecido muscular. Por isso é que se recomenda que se façam pelo menos 3 refeições e que essa proteína total diária seja dividida pelos vários dias. Tá? Então, alguns exemplos daquilo que nós estivemos a falar ali há pouco. Quando vocês vão ao site, neste caso ao site da Prozis, e vão ver a proteína Real Whey, eu gosto sempre de usar isto em 100 gramas de produto. Tá bem? Então eu coloco que quero ver o rótulo nutricional em 100 gramas. E o que me dá é, em cada 100 gramas deste produto, eu não consumo 100 gramas do produto. Eu consumo um scoop, por exemplo, que há de ser 30, por acaso não sei quantas gramas são. Mas vá, 100 gramas do produto são 380 calorias, das quais 6,5 gramas são gorduras, 6,5 gramas são hidratos e 75 gramas é proteína. Ou seja, esta proteína, esta Real Whey Protein 100%, tem 75% de proteína nos seus ingredientes. E agora reparem aquilo que a gente estava a falar há pouco, que é o aminograma. O aminograma é a quantidade de cada aminoácido que esta proteína tem. Lembram-se de eu ter falado das pecinhas? O aminograma são as pecinhas. Leucina é uma pecinha, isoleucina é outra pecinha, lisina é outra pecinha, valina é outra pecinha. Quando estas pecinhas todas se juntam todas, dão esta proteína que se chama proteína whey, que é a proteína do soro do leite. Tá? Então, lembram-se dos 3 aminoácidos que faziam parte dos BCAAs? Os 3 aminoácidos que faziam parte dos BCAAs é este: leucina, isoleucina, leucina e valina. Tá? É o primeiro, o segundo e o quarto.
Ora, em cada 100 gramas de proteína, não é 100 gramas de produto, é 100 gramas de proteína. Em cada 100 gramas de proteína, 6 são de isoleucina, 11 são de leucina e 5,9 são de valina. Tá? Deixa eu ver aqui onde é que está a glutamina. Não está aqui. Ácido glutâmico. 18 gramas. Então, 18 gramas são de glutamina. Lembram-se? A glutamina era o outro aminoácido que a gente via. E depois, pronto, tem aqui mais outros aminoácidos. Tá? Então, agora vamos comparar aqui com a proteína isolada. A hidroisolada, em cada 100 gramas, tem 396 calorias. Ou seja, tem mais 12 calorias por 100 gramas. No entanto, mas isto é estranho, devia ter menos. Eles devem ter aqui algum erro. Porquê? Estou a descobrir aqui um erro no site da Prozis. Tem que ter aqui um erro de certeza. Isto porquê? Porque cada grama de gordura são 9 calorias, cada grama de hidratos de carbono são 4 calorias, cada grama de proteína são 4 calorias. Se nós fizermos 75 vezes 4, 6,5 vezes 4 e 6,5 vezes 9, vai dar a quantidade total de calorias. Ora, como a proteína e os hidratos têm a mesma quantidade de calorias e a gordura tem mais calorias, é de prever que a proteína isolada tenha menos calorias, certo? Então é impossível a proteína isolada ter 390. Das duas, uma, ou a proteína isolada está certa e esta é que está errada, ou se esta está certa, está esta errada, porque é suposto esta ter menos. Porque reparem, 6 vezes 9, 6,5 vezes 9, tem que ser superior a 3 vezes 9. Não é? Se tiverem depois aí uma calculadora, podem fazer aí as contas e dizer-me qual delas é que está certa. É fazerem 6,5 vezes 9, 6,5 vezes 4 e 75 vezes 4. Vem o produto final. E depois aqui a mesma coisa. 3 vezes 9, 3,4 vezes 4 e 89 vezes 4. Se quiserem fazer as contas e deixar depois aí no chat, digam. Então, vamos assumir que isto está certo. O aminograma da proteína isolada... outra coisa. Esta proteína isolada tem 89 gramas de proteína por 100. Ou seja, 89% deste produto é proteína, contra os 75%. Então, uma dose deste produto vai ter sempre mais proteína do que uma dose deste produto. Tá? Olhando para o aminograma, eles meteram isto aqui em ordens diferentes e a gente vai procurar aqui os tais 3 aminoácidos dos BCAAs, que é a valina, a isoleucina e a leucina. Então, de valina, ele tem 6,6. De isoleucina, ele tem 7,1 e de leucina, ele tem 12. Então, reparem aqui, leucina 11, leucina 12. Então, esta proteína isolada tem mais 1 grama de leucina. Isoleucina 7,1, isoleucina 6,4. Tem quase mais 1 grama de isoleucina. E de valina 6,6, valina 5,9. Portanto, tem mais 0,7 gramas de valina. Isto para vos dizer o quê? Que realmente esta proteína tem um pouquinho mais de qualidade do que esta. Porquê? Porque supostamente tem menos calorias, apesar daqui dizer que tem mais, porque tem menos gordura, tem mais proteína e tem mais qualidade de aminoácidos. Glutamina 22, glutamina 18. Tá? Então, ela tem mais proteína, ela tem menos calorias e ela tem uma melhor qualidade de aminoácidos. Então, se eu tivesse que escolher só à custa disto, o que é que eu ia dizer? É pá, comprem isto. Só que depois nós vamos ver os preços, o preço do produto, e vamos ver que este é muito mais caro do que este. Então depois nós temos que, como é que nós vamos escolher qual a melhor proteína então para nós consumirmos? Tem a ver com a relação qualidade-preço. Que é, a isolada é a melhor? É. Só que também é muito mais cara? É. Então, se para mim o preço compensar a qualidade, eu compro a qualidade. Se para mim o preço não compensa a qualidade, eu compro pelo preço e compro a da esquerda. Ok? Porquê? Porque nós temos que ser práticos no meio disto tudo. Que é, para que é que eu vou usar a minha proteína? Para complementar a minha parte nutricional. Quanto de proteína eu preciso naquele dia para bater as minhas metas nutricionais? Preciso de muita proteína? Preciso de proteína com muita qualidade? Ou preciso só de proteína para encher? Se eu preciso de proteína só para encher, sai mais barato comprar esta.
Se eu preciso de proteína com qualidade, porque as minhas refeições foram proteínas de baixa qualidade, porque eu não comi nem carne, nem peixe, nem ovos, nem produtos lácteos, nem soja, se calhar faz mais sentido então comprar esta. Porque assim eu garanto a qualidade também que ela tem. Entendem aqui a diferença? Depois temos aqui uma proteína vegan, que é a proteína de arroz. Esta é uma proteína que eu uso muito também. Porquê? Porque é mais barata. Ainda é mais barata do que a proteína whey. Agora, nós vamos ver aqui uma coisa, que é, por 100 gramas, ela tem mais calorias, porque tem 7,2 de gordura, que é mais do que estes 6,5 e muito mais do que estes 3. Só que depois tem menos hidratos do que a proteína whey. Tem os mesmos hidratos da isolada, mas tem 84 gramas de proteína, ou seja, tem mais quantidade de proteína do que a proteína whey. No entanto, nós vamos ver a qualidade dos aminoácidos e vamos ver a leucina. Leucina 8,5, leucina 11. É uma boa diferença. Valina 6,3, valina 5,9. É uma boa diferença. Isoleucina 4,5, isoleucina 6,4. Ok? Percebem aqui a diferença entre estas três proteínas? A proteína vegetal é a mais barata, é a segunda melhor a nível de quantidade, mas é a pior a nível de qualidade. Agora a pergunta é, mais uma vez, eu quero suplementar com proteína para que objetivo? É simplesmente bater as metas de proteína ou é procurar qualidade de aminoácidos? Okay? Se for simplesmente bater a quantidade, se eu só quero bater quantidades, esta sai mais barata. Se for para bater qualidades, esta sai mais barata. Okay? Então, se for um meio-meio, esta acaba por ser a mais barata. Depois, se eu escolho a proteína em função, porque eu sou esquisito nos sabores, eu sou esquisito nas texturas, isso vocês só experimentando. Uma coisa eu vos garanto, eu não sou esquisito em texturas e sabores, mas a proteína vegetal é menos agradável para comer, ou para consumir. É menos agradável. No entanto, como eu não a bebo no shaker, se eu bebo misturada nos cereais, para mim não me faz grande diferença. Se tu usas a proteína em pó, em receitas de bolos e tudo mais, também não vais sentir grande diferença. Agora, se tu bebes a proteína direto na aguinha a seguir ao treino, como a malta faz tipicamente, que não é necessário, mas a maior parte da malta continua a fazer, se calhar uma proteína vegetal vai ser um bocadinho chata de beber. Então aí se calhar a isolada até é melhor, porque até sabe melhor do que a proteína whey. Tá? Então muito da vossa escolha vai depender do porquê que vocês querem suplementar e se é necessário. Tá? Depois vamos passar para os outros que falámos. Glutamina. Nós olhamos para a glutamina, vamos ver o rótulo e o que é que diz no rótulo? Pura. Ou seja, em cada 100 gramas de glutamina tem 100 gramas de glutamina. Pronto. Ou seja, tudo o que lá está é só o aminoácido glutamina. Ou seja, andar aqui para trás, é só a pecinha glutamina. É só a pecinha glutamina. Portanto, tu só tens as pecinhas, tu tens muitas pecinhas de glutamina. Ok? É isso que tu tens aqui. Nos BCAAs, o que é que tu tens? Tu tens muitas pecinhas de leucina, isoleucina e valina. Tá? Ou seja, neste caso que eu vos apresentei aqui, em cada 100 gramas do produto em si, só 92 é que são realmente aminoácidos. Os outros 7 gramas e 41 são qualquer coisa para dar sabor. Então tu estás a pagar 7,41 gramas de um produto que são BCAAs que não é BCAAs. É qualquer coisa para dar sabor a isto. Por isso é que isto depois tem sabor de limão. E este não tem sabor. Porque se este tivesse sabor, ele não ia ter 100% de glutamina. Tal como este. Estes BCAAs não têm 100% de BCAAs. 7,41 gramas deste produto em cada 100 não é BCAAs. E depois nós temos aqui o 2.1.1. Isto quer dizer o quê? Que para cada 2 gramas de leucina tem 1 grama de isoleucina e 1 grama de valina. Vocês provavelmente já encontraram também um 4.1 ou um 8.1. 8.1 quer dizer o quê? Que em cada 8 de leucina tem 1 de isoleucina e 1 de valina. Para 4.1 é 4 de leucina, 1 de isoleucina e 1 de valina. Tá? Tanto que vocês veem aqui 46.3 para 23.15, 23.15. Tá? É a proporção
de leucina em relação à isoleucina e à valina. Depois, os aminoácidos recovers, aminoácidos essenciais, o aminopump, o amino não sei quê, o amino não sei que mais, todos esses tipos de suplementos aminos, whatever, são pura e simplesmente um conjunto dos aminoácidos. No caso, este amino recovery tem também um bocadinho de creatina, tem também aqui algumas vitaminas, tem aqui o HMB, tem aqui uns minerais, no caso o magnésio. Mas reparem, tem aqui um sumo de romã. Mas reparem, tem taurina. Mas na realidade ele tem um conjunto de aminoácidos. E olhem aqui o que é que ele tem também. BCAAs. BCAAs como? Com matriz 811. O que é a matriz 811? Em cada 8 de leucina tem um de isoleucina e um de valina. Tanto que vocês veem que este, não fiz as contas, mas supostamente é 8 vezes superior a este e a este. Tá? Então, na realidade, o que é um amino recover, um amino pump, um amino whatever? É um conjunto de aminoácidos. Neste caso, tem um conjunto de aminoácidos, que são os mesmos aminoácidos que nós temos aqui. Okay? E depois, no caso deste suplemento em si, tem mais alguns. Tem a creatina, tem os magnésios, tem as vitaminas e whatever. Tá? Isto para vos dizer o quê? Muitos destes suplementos, estes 3, é muito por marketing. A maior parte das pessoas não vai precisar disto para nada. É quase como se estivesses a pagar gato por lebre. Porque a maior parte dos ingredientes que estes suplementos maravilhosos, que são vistos como suplementos de performance e suplementos disto e daquilo e daquele outro, a maior parte desses ingredientes também estão nestes ingredientes, que são bem mais baratos e toscos. Tá? Então, na hora de escolher suplementos, isto é uma das formas de poupar muito dinheiro, porque estes suplementos são todos muito mais caros do que os outros. No entanto, a nível de ingredientes, dão-te praticamente a mesma coisa. Podem-te dar mais quantidades? Sim. Vais precisar desse mais quantidades? Na maior parte das vezes não. Então não compensa. Tá? Agora, claro, se fores um atleta de alto nível, se calhar já compensa. Tá? Então, quando é que faz sentido suplementar? Quando tens dificuldade em consumir a proteína suficiente na tua dieta normal, tá? Por uma questão de ser mais confortável e prático, num pós-treino, num pré-treino, num snack da tarde, num pequeno almoço, whatever, é mais prático, mais confortável, tudo bem. Quando tens dietas restritivas demasiado grandes ou difíceis de cumprir e tenhas que consumir proteína. Porque um dos problemas de fazer um déficit calórico que te permita perder gordura e manter a massa muscular, não é só tu comeres poucas calorias, é tu meteres lá muita proteína. Porque nós já vimos que quando estamos em déficit calórico, nós precisamos de pôr muita proteína na nossa dieta para manter a massa muscular. Então, muitas das vezes não é só o ter cuidado com comer menos calorias, é o ter cuidado com comer mais proteína. E muitas das vezes é difícil nós conseguirmos arranjar de forma sustentável alimentos que sejam ricos em proteína. Então aí entra a possibilidade de fazer suplementos. Porquê? Porque os suplementos têm grandes percentagens de proteína. A proteína whey, como vocês viram há pouco, tinha 70 e tal % de proteína. A proteína isolada tinha 89%. A proteína de arroz tinha 84%, salvo erro, 84%. O frango tem 30%. E o frango é um dos alimentos com melhor qualidade de proteínas em relação à quantidade de calorias totais. E tem 30%. Okay? Então acaba por ser muito mais fácil nós consumirmos menos calorias com mais quantidade de proteína em suplementos. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que fazer só suplementos. Não faz sentido. Até por uma questão de saciedade e de palatabilidade e de sensação do mastigar, que é importante para o nosso cérebro também e para o nosso corpo. Tá? Então, suplementar nunca vai substituir uma boa alimentação.
A alimentação tem que vir sempre em primeiro lugar e os suplementos vêm com uma cerejazinha no topo do bolo no final do processo, se for necessário. Então, a pergunta inicial quando se entra num ginásio ou quando se entra num processo de mudança estética, whatever, nunca pode ser qual é que é o suplemento que eu devo tomar para acelerar o processo. Mas sim, o que é que eu tenho que fazer para acelerar o processo? O que é que eu tenho que comer? O que é que eu tenho que treinar? O que é que eu tenho que dormir? O que é que eu tenho que beber? E não o que é que eu tenho que suplementar. O que é que eu tenho que suplementar vai ser sempre a última pergunta a ser feita. Que é, e no final disto tudo que eu estou a fazer, vale a pena suplementar? Isso sim, é uma pergunta que é feita como deve ser. Tá? Eu fiz outra pergunta aí na comunidade, que é se a pessoa suplementa. E se suplementa, que tipo de suplementos é que achariam que poderia fazer mais sentido? E aqui eu ainda fiquei mais espantado. E isto pode ser muito bom sinal para mim, porque é sinal que a malta que segue o meu conteúdo de alguma forma está com mais capacidade de perceber aqui o que é fundamental ou não. Muito feliz por ninguém escolher BCAAs e glutamina. Compreendo o facto dos aminoácidos essenciais, porque o nome por si só já diz que é essencial, já dá aquela cenazinha de colocar, mas realmente a maior parte das pessoas escolheu proteína em pó. E é de facto o suplemento, o único suplemento dentro dos suplementos de proteína que eu acho que pode fazer sentido para as pessoas, é a proteína em pó. Seja a proteína whey, que é a que vem do soro de leite, seja a proteína de arroz, que é a que vem do arroz, seja a proteína de carne, seja a proteína do ovo, seja a proteína caseína, seja o que for de proteína em si, geral. Evitem gastar dinheiro em glutaminas, BCAAs e aminoácidos, a não ser que seja mesmo importante. Tá? Eu tomo Aminopump durante o treino e sinto diferença. Sim, é verdade, podes sentir. Sabes porquê? Não é o caso, este é um Amino Recover, portanto, supostamente é uma cadeia de aminoácidos boa para melhorar o processo de recuperação. E eu tenho-vos a dizer uma coisa, que o processo de recuperação não acontece naquele primeiro segundo a seguir ao treino. Acontece nas horas pós-treino. E por muito boa que seja a tua primeira refeição depois do treino, se as outras não forem boas, a recuperação vai ser uma merda. E por muito boa que a tua dieta seja e esteja ajustada para te recuperar o corpo, se a tua qualidade de sono for uma merda, a tua recuperação também vai ser uma merda. Isto a falar em relação a este. Mas, em relação a esse tal Aminopump, sente diferença porquê? Porque muito provavelmente ele tem uma coisa que se chama citrulina malato e arginina, ok? Que são vasodilatadores. Não está aqui a outra. Deixa ver se eles aqui têm. Arginina. Não tem. Como é que se chama aquilo? Citrulina malato, arginina, são vasodilatadores. É a betalanina. Que este não tem. Não tem. Não, este não tem betalanina. O que é a betalanina? A betalanina é um aminoácido que faz um tamponeamento do teu pH sanguíneo. Ajuda-te a controlar o pH sanguíneo, ajuda-te a seres mais eficiente num processo de recuperação de treinos intensos. E qual é que é um dos efeitos secundários que ela tem? É fazer coceira, é tu ficares-te a coçar. Depois, juntamente com a arginina ou a citrulina malato, faz com que tu fiques com uma vasodilatação maior, ou seja, a tua artéria, em vez de ter esta grossura, passa a ter uma grossura maior, e isso faz com que passe mais sangue, ou seja, aumenta a tua performance, e muito provavelmente, eu não sei, não conheço os suplementos de cor, mas esse Aminopump muito provavelmente também tem cafeína. E é a cafeína que é o estimulante que faz com que tu sintas uma ativação brutal, maior foco, maior performance. Então, mas atenção, eu não sei se esse Aminopump tem cafeína. Depois has de ver o rótulo para ver se o Aminopump tem cafeína. Porque se o Aminopump tiver cafeína, o único ingrediente que esse Aminopump tem que realmente te faz sentir a diferença é a cafeína. E é por isso que eu tomo cafeína à parte. Sai muito mais barato. Sai muito mais barato comprar um comprimido de cafeína do que comprar um pó que tem estes aminoácidos todos que não são importantes.
porque é a cafeína que vai depois fazer a grande diferença. Mas depois confirma, está bem? Eu. Tens aí o nome que é eu, ou eu. Depois confirma se o que eu estou a dizer é verdade, do Aminopump ter ou não a cafeína. Então, continuando, ou resumindo, se a tua ingestão de proteínas estiver ok, tu não precisas de BCAAs, tu não precisas de aminoácidos essenciais, tu não precisas de glutamina. Tá? Isto é a chave de hoje. A whey pode ajudar sim, mas não é mágica. Ou seja, não é só porque tu já estás a tomar a whey que agora vais ter melhores resultados. Isso só acontece se a tua dieta, a nível de quantidades proteicas diárias, estava uma merda. Tá? Então, em vez de gastar dinheiro em suplementos desnecessários, deves investir em conhecimento, consistência e comida de verdade. Porque é isso que te vai dar resultados. É tu seres consistente e comeres como deve ser. E teres conhecimento para fazeres as escolhas certas no momento certo. E se tu tiveres conhecimento, também te vai ajudar a ser consistente. Porque quando nós sabemos exatamente o que é que estamos a fazer e percebemos porque é que estamos a fazer, nós conseguimos encaixar e fazer. Porque percebemos, ok, eu se fizer vou ter isto, se eu não fizer vou ter aquilo. E se isto não estiver bem claro, muitas das vezes a gente diz, não vale a pena estar a fazer. Estou-me aqui a cansar por aqui. Okay? E atenção, mais uma vez, eu tenho uma parceria com a Prozis. Se quiseres comprar coisas na Prozis, podes usar o meu cupom, GymTips, tens 10% de desconto e brindes. E atenção que eu estive aqui a dizer mal de alguns suplementos da Prozis, porque eu não concordo com eles. É simples. Tá? Eu consumo regularmente alguns suplementos da Prozis, mas consumo aqueles que fazem sentido para mim. E a cafeína, como eu disse, é um deles. Tá? Portanto, se tiveres alguma dúvida a nível de suplementos que achas que possa fazer sentido ou não, podes-me enviar mensagem, eu ajudo-te a escolher para tu não estás a gastar dinheiro desnecessariamente, tá bem? Porque eu tenho a certeza que há montes de pessoal a gastar dinheiro desnecessariamente em suplementos que acham que são milagrosos e não fazem efeito nenhum. No entanto, e só para acabarmos aqui, há suplementos que não fazem efeito nenhum, pelo menos fisiologicamente, mas fazem um efeito brutal psicologicamente. O que é que eu quero dizer com isto? Que, apesar de não haver a nível de estudos, provas científicas de que eles resultam para fazer determinada coisa, se a pessoa acredita que faz, ela vai tomar aquilo e o que é que ela vai ser? Consistente no processo. E se ela vai ser consistente no processo só porque está a tomar uma coisa que acha que resulta, aquilo vai resultar, porque ela vai continuar a fazer. Então, se tu dependes dos suplementos para ser consistente, continua a tomar suplementos. Eles podem não ter efeito fisiológico, mas psicológico vão ter. Então, o mais importante é que tu tenhas resultados. Então, se tu te sentes bem, e aqui mais uma vez, aqui para o eu, que toma o Aminopump, se tu te sentes bem a tomar o Aminopump e sentes que isso te dá uma performance no treino melhor, continua a tomar. Porque isso vai fazer com que tu sejas consistente, vai fazer com que tu estejas motivado, vai fazer com que tu consigas realmente ter resultados. Então, por muito que fisiologicamente possa não fazer grande diferença e possa haver coisas melhores e estejas a gastar dinheiro que fisiologicamente não te dá nada, emocionalmente vai-te dar, logo vai-te dar resultados. Tá bem? Então, essa é a premissa aqui. E é isso, pessoal. Hoje era isto que eu queria falar convosco. Espero que de alguma forma tenha conseguido desmistificar aqui algumas coisas. Não sei se fui muito chato com algum dos temas. E abrimos aqui o chat agora para fazermos aqui para tirar aqui dúvidas, abrir questões, alguma coisa que vocês queiram perguntar. Estejam à vontade, mandem vir aí todas as dúvidas que tenham. Eu estou a ver que isto está desincronizado para aí uns 2 ou 3 segundos. Porque eu estou-me a ver a falar de coisas que já falei. Mas pronto, maltinha, deixem aí alguma dúvida que tenham, algum suplemento que achem que pode ser interessante, que possa fazer ou não sentido, que é para nós falarmos aqui um bocadinho. Ou algum suplemento que vocês já tenham tomado e tenham sentido diferença. Tem, o eu disse que tem. Tem o que eu? Não sei o que é que estás... É porque não consigo... Eu disse tanta coisa, já não sei o que é que tu estás a dizer que tem. Tem cafeína, se calhar é isso. Deve ser isso. Pois, a cafeína é que te está a dar esse boom e essa diferença que tu sentes. Quase de certeza absoluta. Porque a cafeína realmente ajuda muito nisso.
Portanto, o meu conselho para ti, antes de parares tudo, experimenta comprar as cápsulas de cafeína e taurina. A taurina também é boa para isso. Experimenta comprar as cápsulas de cafeína, Rogério. Ok, és o Rogério. O grande Rogério. É que eu nem estava a conhecer aí para a foto. Rogério, experimenta então tomar a cápsula de cafeína num dos dias, em vez do Aminopump, toma a cápsula de cafeína e vê o que é que sentes. Porque depois é importante também perceber se faz sentido para ti ou não. Márcio Ávila, que dizer da creatina? Já tomei, não tomei muita diferença. Ok, Márcio, a creatina é uma coisa diferente. Porque a creatina não te dá o efeito na hora, como a cafeína. A cafeína tu tomas e sentes. Algumas pessoas sentem mais que outras. A creatina não. A creatina é uma fonte energética. Acho que não tomei devidamente. Ok. Como é que se toma a creatina? Primeiro, a creatina tu deves tomar todos os dias, independentemente de treinares ou não, 3 a 5 gramas. Se fores uma pessoa mais pesada, convém ser mais perto dos 5. Se for uma pessoa mais leve, convém ser mais perto dos 3. Se fores uma pessoa que é muito ativa e pratica muita atividade física, mais perto dos 5. Se for uma pessoa mais sedentária, mais perto do 3. Mais coisas em relação à creatina. Tu deves tomar mesmo independentemente de treinares ou não. Agora aqui uma coisa, que é, a creatina só começa a fazer efeitos quando nós temos os nossos estoques de creatina altos. A creatina é uma fonte energética que nós usamos para treinar. É a primeira e a fonte de energia mais potente que nós temos. Então, nós estamos sempre a usá-la e a gastar, a usar e a repor, a usar e a gastar, a usar e a repor. Se tu só vais sentir, ou só deverias sentir mais diferença na creatina se tu estiveres a tomar de forma regular pelo menos há 6 semanas. Pelo menos às 6 semanas. Portanto, só ao final de 6 semanas a tomar regularmente 3 a 5 gramas por dia é que tu vais sentir alguma diferença, ou que podes sentir alguma diferença da creatina. Acontece que, como é uma coisa progressiva, tu nunca vais sentir, e agora é que eu estou a sentir o efeito da creatina. Não, tu nunca vais sentir isso, porque vai ser uma coisa gradual, entendes? E quando deixas de tomar também vai ser gradual. Ou gradualmente, aos poucos, vais deixando de sentir os efeitos. Então tu nunca vais sentir psicologicamente o efeito da creatina. Nunca vai. Quer dizer, psicologicamente podes sentir, fisiologicamente é que não. Tu nunca vais sentir fisiologicamente a diferença entre tomar e não tomar. A não ser que tu registres um treino e 6 semanas depois registres o mesmo treino e vejas que estás a evoluir. Mas mesmo assim, a evolução acaba por ser um processo normal, independentemente de tomares creatina ou não. Portanto, tu nunca vais saber, sem a creatina, se terias evoluído tanto como evoluíste, percebes? Então, é difícil tu conseguires perceber o efeito da creatina. Agora, que existem milhares de estudos feitos com creatina, todos eles, ou a maior parte deles a dar resultados satisfatórios, existem. Então, a creatina é o suplemento mais estudado do mundo e é um dos poucos suplementos que está na categoria A de evidência. O que é que isto quer dizer? Que é a categoria do temos a certeza absoluta que isto resulta. No entanto, a cafeína também está no nível A. No entanto, há outros suplementos que estão no nível B, no nível C, no nível D. Ou seja, existe alguma evidência, mas também existe evidências ao contrário. Tá? A creatina existe na evidência A. Tá? Então a creatina é mesmo muito importante. Tomei numa fase que estava mais magro e estava no início. Ok, percebi, obrigado. A creatina também faz sentido num processo em que estamos mais magros. Atenção. Quando nós estamos num processo de emagrecimento, a creatina faz muito sentido também. Porque a creatina dá-nos força, aumenta-nos a capacidade de força, aumenta-nos a nossa capacidade de recuperar. Então, é isso que nós precisamos quando estamos em déficit calórico, a comer pouco. Nós vamos ter menos energia, logo menos força, e menos energia, logo menos capacidade de recuperar. Se a creatina nos ajuda nisso, a creatina é fantástica, é um suplemento muito bom também para quem quer emagrecer. Ok, pessoal? Não é só para quem quer ganhar massa muscular. Tá? Maltinha, mais dúvidas que tenham, deixem aí. A creatina não era muito o tema de hoje, mas foi abordado. Por acaso não sei se já tenho alguma aula a falar só da creatina. Posso fazer uma aula a falar só da creatina se não tenho. Tenho que ir ver. Tenho que ir confirmar. Qual a tua opinião do CLA? Maria João, o CLA
o CLA acaba por ser uma gordura. Normalmente ela está associada ao emagrecimento. Acontece que não há nenhum suplemento que por si só faça a pessoa emagrecer. A pessoa, para emagrecer, tem que estar a comer menos calorias do que aquilo que precisa. Ponto. E o CLA não faz a pessoa comer menos calorias. O que faz a pessoa comer menos calorias é a gente meter menos calorias para a boca. Então, o CLA, do ponto de vista de emagrecimento, não faz sentido nenhum. Faz mais sentido tomar cafeína, não porque a cafeína aumenta o metabolismo, porque aumenta um bocadito. Se nós consumirmos cafeína, podemos comer mais uma maçã por dia, mais ou menos. Então, não é por aí. Mas a cafeína, como nos dá mais foco, aumenta-nos a nossa disponibilidade energética, digamos assim, acaba por ser um suplemento que faz mais sentido para quem quer emagrecer do que o CLA ou um Carboblock ou qualquer outro tipo de suplementos milagrosos para emagrecer. Como é, por exemplo, como é que se chama? Os termogénicos. Os termogénicos, a única coisa dentro dos termogénicos que pode realmente ajudar a emagrecer é a cafeína. Então, para isso, eu tomo cafeína, que sai muito mais barato. Mais uma vez, a cafeína acaba por ser mais barato. Depois tem ali todos o dente do leão, a erva não sei o quê, que depois é só coisas para dar nome, para fazer aumentar o preço das coisas. O que achas do Animal Pack? Rogério, o Animal Pack é simplesmente um multivitamínico. Caro. É um multivitamínico, se tu fores ver a lista de ingredientes do Animal Pack, é vitaminas, minerais, tem uns aminoácidos e pronto. E é isso. Ou seja, é uma forma inteligente de vender um multivitamínico com um grande marketing à volta. Então acaba por ser uma coisa super cara, com a maior parte dos ingredientes que lá tens, tu consegues com uma proteína whey e um multivitamínico barato, na maior parte das vezes. Mas é uma questão de olhares para o rótulo e veres o rótulo do Animal Pack e o rótulo do multivitamínico. Depois vais ver. Claro que o Animal Pack tem quantidades maiores. A questão é, será que tu precisas daquelas quantidades todas, tendo em conta que já comes? Se nós não comêssemos, se calhar fazia sentido. O Tribulus é mais uma jogada de marketing fantástica. O Tribulus foi... originalmente percebeu-se que o Tribulus aumentava a libido sexual. Ou seja, a pessoa fica com mais desejo sexual. E associou-se isso à produção de testosterona. Porquê? Porque normalmente quando o homem tem mais testosterona, tem mais desejo sexual. Então, começou-se a associar que, como aumenta a libido, aumenta a testosterona. Acontece que, se o Tribulus fizesse isso de aumentar a testosterona, era considerado um anabolizante. Então, iria ser proibido na venda ao público. Pensem numa coisa, todos os suplementos que são vendidos ao público em mercado aberto, em lojas de suplementações, nenhum deles tem a capacidade de mexer diretamente na produção hormonal. O Tribulus até pode ajudar a aumentar a testosterona, mas não é por relação direta, é por relação indireta. Ou seja, tu sentes-te melhor, melhoras a tua autoestima, melhoras a tua qualidade de sono, sentes-te com mais energia, vais treinar, aumentas a tua performance e isso faz com que tu ganhes mais testosterona. Pronto, é por aí. Tá? Agora, o Tribulus por si só, tomei o comprimido de Tribulus e a minha testosterona subiu, isso não é verdade. Já existem alguns estudos com isso e o Tribulus não tem esse efeito. Okay? Eu acho que o Tribulus é ali da zona da Ásia e o que os asiáticos usavam o Tribulus era mesmo por uma questão de desejo sexual, de aumentar a libido sexual e não por uma questão de aumentos de testosterona. Porque o Tribulus está muito associado a isso, mas tem muito poucos efeitos sobre isso. Pessoal, se tiverem mais dúvidas, metam aí. Eu acho que tenho uma aula, aqui a Maria João falou aqui do CLA, eu acho que tenho uma aula só com os suplementos para emagrecer. Maria João, ainda por cima tu compraste o videobook, deixa-me ver aqui uma coisa. Tu tens o videobook, tens lá uma aula a falar só sobre suplemento, sobre...
suplementos para emagrecer. Estás a ver aqui, Maria João? Não sei se ainda estás aí online. Capítulo 4, 4.1. Suplementos para emagrecer. Então, tu tens aqui esta aula que fala sobre os suplementos que são bons para emagrecer. Tá? Não tenho a certeza absoluta se falo lá sobre o CLA, mas falo lá sobre alguns. Tá bem? Portanto, quando tiveres um tempinho, fores fazer assim uma caminhada ou assim, ou mesmo quando estiveres a conduzir no carro, não precisas estar a olhar para o ecrã, porque tem áudio, não é? Podes dar lá uma vista de olhos, porque tens aqui suplementos para emagrecer esta aula. Por isso é que eu digo, este videobook por 7€, eu acho que toda a gente devia adquirir isto. Mas claro, não é? Sou eu a falar e eu tenho alguma coisa a ganhar com isso. Mas reparem, prioridades da nutrição, ou seja, o que é mais importante ou menos importante, porque é que engordamos, perceber o porquê exato de engordarmos e o que é que temos que fazer para emagrecer, o que é a balança é amiga ou é vilã no processo, erros mais comuns ao iniciar uma jornada de emagrecimento, como calcular as metas nutricionais, desvendar o que é a dieta flexível, refeições simples e eficazes para emagrecer, como ler um rótulo nutricional, vantagens da proteína no emagrecimento, como emagrecer sem cortar os alimentos que mais gostas ou os alimentos favoritos. Depois, dentro do treino, qual a melhor atividade física para emagrecer, treino de musculação para emagrecer, o que é que se deve fazer, importância do treino cardiovascular dentro do processo de emagrecimento, dicas para te manteres ativo nas férias e controlares os excessos, que é outro problema da maior parte da malta. Agora vou de férias, minha Nossa Senhora, vai-me acabar o mundo. Depois, dentro da suplementação e bem-estar, e estratégias, os suplementos para emagrecer, o que é um processo de mini-cut, estratégias simples para perder gordura localizada, os 5 erros que eu próprio cometi no passado quando tentei emagrecer pela primeira vez, ou quando tentei ser o mais eficiente possível a emagrecer, e depois coisas sobre o mindset e motivação, como manter a motivação nos dias mais difíceis, aprender a gerir o stress e a ansiedade no emagrecimento. E depois tem aqui mais 4 aulas bónus, os 3 pilares do sucesso no mundo do fitness, como voltar às rotinas saudáveis, monitorizar o processo, como monitorizar o processo e a variável mais subestimada no processo de emagrecimento. E depois tem aqui alguns documentos de apoio. Portanto, são 7€, são umas 20 horas de conteúdo, portanto eu acho que é super acessível. Bom, pessoal, não havendo mais dúvidas, ficamos por aqui e para a semana estamos cá outra vez, está bem? Já vamos aqui com 1 hora e 7 minutos. Mas foi interessante, acho que foi interessante, aí a malta participou hoje mais do que o normal, com algumas dúvidas, e sempre bom, fico sempre feliz quando vocês têm dúvidas, é sinal que tiveram a prestar atenção e que vão levar algum sumo para casa, gosto muito. Pessoal, boa semana então, aproveitem o domingo para prepararem a vossa semana, para organizarem a semana, quem organiza a semana tem mais probabilidade de sucesso, está bem? Portanto, organizem-se, planeiem a semana, sejam felizes, treinem, cuidem da dieta, cuidem do sono, bebam água e sejam consistentes no processo. E acima de tudo, façam de forma a que o vosso processo consiga ser mantido a longo prazo. Olhem para aquilo que estão a fazer hoje e tentem perceber se o que estão a fazer hoje vocês se veem a fazer daqui a 2 anos, pelo menos. O que eu faço hoje, eu consigo estar a fazer de hoje até daqui a 2 anos? Sim, ok, então vão no bom caminho. Ai não, 2 anos a fazer o que estou a fazer, não, isso não consigo. Então revejam alguma coisa, está bem? Porque se vocês não conseguirem ser consistentes, quando deixarem de fazer as coisas vão deixar de ter os resultados. E o que é que vai acontecer aí? Frustração, desistência, amanhã começo, e passaram 3, 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos e vocês nunca mais começaram. Tá? Portanto, procurem uma coisa que vocês consigam perceber que são consistentes e que se revejam a fazer daqui a pelo menos 2 anos. Tá? Maltinha, bom resto de semana e portem-se bem, para a semana estamos cá outra vez.